Fala aí, Dev, tudo bem? Espero que esteja tudo certo contigo. Giovanni aqui falando e dando continuidade ao curso, vamos falar mais um pouquinho sobre operadores. E nesse vídeo vamos falar sobre operadores comparativos e operadores lógicos. Vamos iniciar falando sobre os operadores comparativos, que são o maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, o comparador de igualdade e o operador de diferença. Vamos ver alguns exemplos na prática. Vou abrir o brackets e vou criar uma pasta, aula 9, e vamos criar o nosso arquivo .java. Operadores.java. Precisamos criar a nossa classe, public class operadores, e precisamos criar o nosso método main. Os nossos operadores comparativos são o menor, maior, menor ou igual, maior igual, igualdade e diferença. Então vamos a alguns exemplos. Vou criar uma variável int a igual a 10, int b igual a 15. E vamos criar agora uma variável para atribuir o retorno da nossa operação. Então vamos criar um boolean, chamar de res, vai ser igual a é menor do que b, e vamos colocar um system.out.println e vamos printar na tela a resposta. Vou salvar a minha classe, vou abrir o terminal, aumentar o zoom, como sempre, e deixo eu acessar aqui a pasta. Tenho aqui o meu arquivo para executar java espaço operadores.java. E temos um retorno true, verdadeiro. Então, 10 é menor do que 15? Sim. Ok. Vamos fazer então os outros exemplos. Eu não preciso necessariamente criar uma variável do tipo booleana. Então, para os demais exemplos, vamos utilizar diretamente dentro do system.out.println. Então, vamos lá. A é maior do que 5. Vejam que eu nem preciso criar uma variável também. Vamos fazer mais algum exemplo. Inclusive, vamos colocar as respostas aqui ao lado. 10 é maior do que 5? Aqui nós estamos esperando um retorno verdadeiro. A é menor ou igual a 10? Menor ou igual, nós vamos ter um retorno também verdadeiro. Vamos fazer mais uma. 5 é maior ou igual a 6? Aqui nós teremos falso. Inclusive, vamos fazer aqui mais uma, utilizando a mesma expressão. 5 é maior ou igual a 5, só para a gente ver aqui a igualdade. E nós vamos ter aqui, então, um retorno verdadeiro. Vamos fazer agora uma igualdade. B é igual a 15. Nós vamos ter aqui o retorno true. E vamos fazer aqui, então, B é diferente de 15. Nós vamos ter aqui o retorno falso. Vou salvar e vamos ver os nossos resultados. Vejam, então, que confere com as respostas que eu já coloquei ao lado. É bem simples, né? Bem fácil a gente utilizar os operadores comparativos. Vocês estão vendo que não tem muito mistério. E agora, então, vamos falar um pouquinho sobre os operadores lógicos. Vou colocar aqui apenas um separador.
Beleza. Os operadores lógicos, então nós temos 3 operadores. E, ou, e o operador não, ou negação. Vamos dar uma olhadinha na tabela verdade, onde temos o operador e o operador ou. Começando aqui pelo operador e, nós precisamos que as nossas duas expressões, as nossas duas comparações sejam verdadeiras para que a expressão lógica e também seja verdadeira. E quando estamos falando do ou, basta que apenas uma das expressões seja verdadeira para que a nossa expressão total do ou também seja verdadeira. Então vamos ver na prática alguns exemplos que vai ficar mais fácil. Vamos iniciar falando do operador lógico e. Vamos colocar aqui um comentário. Então, para entender como o e funciona, nós precisamos ter as duas operações de comparação. Então, vamos fazer aqui um exemplo. 10 igual a 10. E 15 igual a 15. Dessa forma, nós teremos aqui true e true também. Então, esta é a situação em que o meu operador e vai retornar verdadeiro, pois eu preciso que as minhas duas comparações sejam verdadeiras. Então, nesse caso, nosso retorno vai ser true também. Vamos fazer isso, de fato, utilizando o System Out Print, para a gente conseguir entender melhor. Vamos lá. Eu tenho aqui a variável a igual a 10. Nós já sabemos que aqui nós teremos um retorno verdadeiro. Então, vamos atribuir aqui o operador e, b igual a 15. Continuamos, então, aqui tendo o retorno da operação sendo verdadeiro, porque o a é igual a 10 e o b é igual a 15. Vamos fazer agora, então, um exemplo que dê um retorno falso. A é igual a 11 e b igual a 15. Vejam que esta operação vai retornar falso. Então, consequentemente, teremos um falso no resultado final. Vamos a outro exemplo. Vamos alterar agora o segundo parâmetro, a nossa segunda operação. Também teremos um retorno falso. E, obviamente, se nós tivermos as duas operações retornando falso, o nosso resultado final também vai ser falso. Vou salvar e vamos executar. E vejo então que temos o primeiro retorno verdadeiro e os demais são falsos. Um último exemplo, aqui eu utilizei apenas 2 comparadores, porém, nós podemos utilizar quantas comparações forem necessárias. Por exemplo, eu posso adicionar mais um e, 60 igual a 60. Vejam que, se eu salvar, então aqui nós vamos ter mais um retorno verdadeiro. Vou salvar e vou executar. Beleza? Podemos utilizar quantas vezes forem necessários esses operadores lógicos em nossas expressões. Aqui utilizei com 3 comparações, mas pode existir várias. Vamos falar agora do operador ou. Então eu vou copiar todo este trecho. Vou colar aqui embaixo. Vamos fazer assim. Só para a gente saber de qual estamos falando, vou colocar aqui ou. Então, o nosso operador ou, basta que apenas uma destas expressões seja verdadeira para que ele retorne verdadeiro também, que a expressão total seja verdadeira. Então, vamos supor, voltando, né, ao nosso exemplo, temos aqui 10 igual a 10 e 15 igual a 18. Então, nós teremos aqui um retorno verdadeiro e aqui nós teremos um retorno falso.
Porém, o nosso resultado final vai continuar sendo verdadeiro, porque apenas um deles precisa ser verdadeiro. Então, vamos utilizar os mesmos exemplos. A é igual a 10? Sim. Ou B é igual a 15? Neste caso, os dois são verdadeiros. Vamos continuar tendo um retorno verdadeiro. Agora, vamos ao próximo exemplo. A é igual a 11? Não, não é. Ou B é igual a 15? Sim, B é igual a 15. Então, aqui teremos um retorno verdadeiro. O mesmo acontece nesta situação. A é igual a 10? Sim. B é igual a 14? Não. Porém, como um deles é verdadeiro, que teremos um retorno verdadeiro também. E quando os dois, então, são falso, o retorno final também vai ser falso. Vamos salvar e vamos executar. Opa, temos algum errinho aqui. Ah, claro, né? Olha só, vamos fazer certo que dá certo, né? Se eu alterar o operador, funciona. E quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Agora sim, os três primeiros operadores retornaram verdadeiro e o último retornou falso. Beleza? Bem simples também. Da mesma forma que utilizamos três comparações com o operador lógico e, nós podemos utilizar com o operador ou. Vamos fazer o seguinte. A igual a 11 ou B igual a 20 ou 60 igual a 60. E nós vamos ter aqui um retorno verdadeiro, porque a minha última expressão, minha última comparação é verdadeira. Então vamos ter aqui falso, falso e verdadeiro. Vamos então fazer um último exemplo, onde eu vou alterar este valor para 61. Agora nós temos as três comparações retornando falso, consequentemente aqui teremos um resultado falso também. Vamos salvar e vou executar. Isso aí. Então, temos o retorno true e falso. E vamos falar agora do operador lógico negação. Então, vou aqui novamente duplicar este trecho. Vamos colocar aqui, na verdade, apenas a exclamação. Em resumo, quando estamos falando da negação, basicamente ele acaba invertendo o resultado da nossa comparação. Vamos utilizar de exemplo o nosso operador e com retorno verdadeiro. Tá? Com este exemplo, nós já sabemos que o retorno dele é verdadeiro. Então, eu vou adicionar um parênteses aqui na minha primeira comparação e vou negar, vou colocar a negação nesta expressão. Então, A é igual a 10? Sim. Porém, como eu estou negando, essa expressão vai retornar falso. E B igual a 15? Sim. Porém, como eu estou negando a primeira expressão, teremos um retorno falso. Vamos salvar, vou executar. E vejam que temos um retorno falso. Vamos a mais um exemplo. Vou novamente duplicar. Vamos fazer o seguinte. Eu posso colocar a negação em toda a expressão. Por exemplo, assim. Então, eu tenho A igual a 10 e B igual a 15. Esta expressão que eu selecionei, teremos um retorno verdadeiro. Porém, vamos negar toda a expressão, teremos também um resultado falso. Vamos executar e vamos ver. Temos o resultado falso. Beleza. E um outro exemplo. Vamos deixar a negação aqui no começo, porém, vamos fazer com que os dois retornos sejam falsos. Então, A. E um último exemplo.
vamos fazer da seguinte forma. Vamos deixar a negação no começo da nossa expressão. A vai ser igual a 11. Temos aqui um falso. E B igual a 16. Teremos aqui um falso também. E vou fechar aqui mais um parênteses da minha negação. Então, essa expressão está me retornando falsa. Porém, como estamos negando ela, o nosso retorno vai ser verdadeiro. Vamos ver o nosso resultado. Vejam que temos um retorno verdadeiro. E para finalizarmos, nós precisamos tomar cuidado também com a ordem de precedência. Então, a ordem de precedência dos operadores lógicos é negação, depois teremos o operador e por último, o operador OU. Então, basicamente, essa é a ordem. Então, vamos criar mais algumas variáveis e brincar mais um pouquinho para entender esta ordem de precedência. Vou criar uma variável agora do tipo boolean. P1 vai ser igual 2 maior do que 3 ou 4 diferente de 5. Pode ser. Então, qual resultado teremos aqui? 2 é maior do que 3? Não. Ou 4 diferente de 5? Sim. Então, aqui nós teremos um retorno true. Vamos criar mais uma variável, C2, igual, e vamos fazer parecida com a anterior. Porém, vou criar uma negação. Então, 2 maior do que 3, vou colocar a negação. E 4 diferente de 5, agora nós também teremos um retorno verdadeiro. 2 é maior do que 3? Falso. Como estamos negando, temos aqui verdadeiro. E 4 diferente de 5? Verdadeiro. E vamos a um outro exemplo. Boolean, vou chamar agora de C3, vai ser igual. 10 é maior do que 5. Esse exemplo é bem simples, mas eu preciso dessas 3 variáveis para a gente fazer uma próxima brincadeira. Antes de mais nada, vamos imprimir aqui o retorno delas. Vou copiar, colar aqui. Então, vamos lá. C1, C2 e C3. Vou colocar um separador aqui também. E beleza, temos então os nossos 3 retornos. Aqui eu esqueci de colocar false, né, que é a nossa resposta. Agora vamos criar uma nova variável, boolean C4. E agora vamos à nossa validação, C1 ou C2 e C3. Vejam que dentro da mesma expressão estamos utilizando o operador e o operador OU. Então, pensando na nossa ordem de precedência, qual operação vai ser realizada primeiro? Inclusive, vamos colocar aqui como um comentário. Inicialmente será feita a operação lógica E. Então, será feito inicialmente C2 e C3. Certo? E quais são os valores de C2 e C3? No C2 nós temos verdadeiro. E o C3 nós também temos... Opa, e o C3 ele é falso. Ok? Então, este retorno, nós vamos ter um valor falso. E, a partir deste valor falso, nós vamos fazer, então, a operação C1. Vamos colocar aqui no comentário. C1 ou o valor falso que veio da linha de cima. E o valor C1, ele é verdadeiro, é um valor true. Então, consequentemente, a nossa resposta toda vai ser true. Vamos ver? Vou colocar aqui, então,
mais um separador. Vamos colocar um system.out.print na variável C4. Vamos salvar e vamos executar a nossa aplicação. E temos um retorno true, assim como havia comentado aqui. Vamos brincar mais um pouco. Vou duplicar esta linha, nossa variável C4. Vou renomear para C5. E eu vou alterar o operador ou para o operador e. E agora, qual resultado nós teremos aqui? Vamos imprimir. Nós sabemos que C1 é verdadeiro, C2 também é verdadeiro e C3 é falso. Então sabemos que C5 vai ser falso. Ok? Agora vamos negar a nossa variável C3. Sabemos que esta variável retorna falso, então vamos colocar a negação. Agora nós teremos um retorno true. Vamos verificar. Ok. É isso sobre os operadores comparativos e operadores lógicos. Pratiquem bastante, refaçam esses códigos. Qualquer dúvida, deixem ali nos comentários. E vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Valeu!